Povo de Deus, boa noite. Assustaram? É para acordar. O friozinho tá lá fora, mas aqui dentro tá gostoso, tá quentinho, né? Que bom estarmos na casa do Senhor. Não há lugar melhor para estarmos. Depois de um dia tão exaustivo para muitos, né? Cansaço. À noite vim louvar ao Senhor, conversar com Ele, falar, agradecer, pedir também, né? Muitas coisas que a gente, só Deus mesmo, na direção. Vamos abrir o Salmo de número 100. Esse salmo é pequeno, mas ele fala muito do Senhor. Diz o quão grande é o nosso Deus. Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelha de seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios com hino. Louvai-o, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Todos nós sabemos que Deus é misericordioso. Somos salvos, vamos ser salvos pela graça, né? Não pelo nosso merecimento, mas Deus ele é tão misericordioso que fez a imagem e a semelhança, a nossa imagem e semelhança, porque Deus nos ama como um pai, porque uma mãe até pode esquecer de dar um pão para o filho ou de dar amamentar, mas Deus nunca esquece de nós, Ele está sempre presente. Porque eu sempre digo, sem Deus não somos nada, sem Deus não somos ninguém. Que bom quando a gente levanta de manhã, tem dia que realmente a gente só levanta pela graça de Deus, pela misericórdia dEle. Porque tem dia que realmente a gente tem tanta coisa para fazer, é tão difícil. Foi um dia tão anterior, um dia tão exaustivo, mas quando a gente acorda e lembra que Deus, que somos feito sua imagem e semelhança, e agradecemos pela noite, e agradecemos pelo dia que vai vir, e que um choro não dura mais que uma noite, assim fala o salmista. E é verdade, no outro dia, ou daqui uma hora, daqui duas, tudo transforma, porque o nosso Deus é o Deus que Ele promete, e Ele cumpre. É um Deus que Ele promete e Ele cumpre. É um Deus que Ele não mente. É um Deus verdadeiro. É um Deus que nos ama incondicionalmente. Tanto que Ele deu o Filho dEle para morrer no nosso lugar. E Ele derramou todo o sangue dEle. Todo o sangue dEle. Gota por gota naquele Calvário, por amor a mim e por amor a vocês. Por isso que nós temos que agradecer, sim. Temos que orar, temos que louvar, temos que nos jejuar, botar o joelho no chão e agradecer e orar, porque Deus fez muito por nós. E tudo que nós fizermos é muito pouco ainda. Vamos inclinar nossa cabeça em reverência ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, porque estamos na casa dEle, a casa de oração. E vamos agradecer muito, porque Ele já sabia que cada um de nós estaria aqui sentado nesse lugar. E os anjos do Senhor já estavam sobre esses corredores, já estavam sobre esse teto, já estão sobre esse teto, cantando, louvando e bendizendo a cada um de nós.
Ó Deus amado, vamos abaixar nossa cabeça e vamos conversar. Cada um vai falar com Deus daquela maneira que ele precisa, aquela maneira que ele quer. Aquela oração que pode ser um Pai Nosso, mas que Deus inclina os seus ouvidos e Ele escuta o nosso clamor, porque foi Ele que nos fez. Desde lá do ventre de nossa mãe, Ele já nos conhecia. Mesmo antes de nós conhecermos Ele, Ele já nos conhecia e já nos amava incondicionalmente. Ó Deus amado, Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, obrigada, meu Deus. Obrigado porque Tu me escolhesse, Pai. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui reunidos, Pai, para falar da Tua palavra, para falar de Ti, Pai, para Te exaltar, dizer o quanto Tu és grande, o quanto Tu és maravilhoso, Pai. E que sem Ti não somos nada, sem Ti não somos ninguém, Pai. Ó Deus amado, obrigada, Deus. Obrigada, Deus, porque nós Te conhecemos, porque tem muita gente ainda que não conhece, muita gente ainda não ouviu falar dEle, mas nós somos privilegiados, porque nós ouvimos a palavra, aceitamos a palavra e estamos aqui, em reverência a Ele. Queremos orar também pedir para que Deus derrame de sua bênção para o levita, para a sua família, Pai, para o pastor que vai dar a palavra, Pai, que Deus fale pela boca dele, porque nós viemos aqui para escutar aquilo que Deus quer nos dizer. Amém? Agora vamos bater palmas para Deus em agradecimento a Ele. Aleluia. Boa noite, amada igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus se encontre em cada coração. Amém? Vamos celebrar o nosso Deus Todo-Poderoso cantando assim, ó. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim, Senhor, eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és maravilhoso, Senhor. Estamos aqui nesta tua casa para te louvar, para adorar e bendizer a tua presença, Espírito Santo. Aleluia. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Diga a luz do mundo, luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Eu vim, Senhor, eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno,
tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vamos dizer bem alto ao Senhor: eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vamos aplaudir o Senhor, igreja, porque Ele é maravilhoso, a sua presença se manifesta sobre nós. Santo, santo é o Senhor, aleluia. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. Diga: o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais,
só Deus e eu agora. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. Diga o meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida declare, a minha vida é do Mestre. O coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Aleluia, Tu és o nosso Mestre, Senhor, louvado seja. Feche seus olhos, amados. Não se preocupe com a letra dessa canção, mas eu gostaria que você, neste momento, fechasse somente seus olhos e adorasse a Deus e exaltasse o nome dEle, porque Ele já se faz presente aqui neste lugar. Fico a imaginar o dia, comece a imaginar, em que o meu nome irá chamar pra um lugar muito distante, onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá. O Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá, te guia para
as fontes, as águas da vida me levará. Fico a imaginar o dia em que meu nome, Senhor, em que o meu nome irá chamar para um lugar muito distante, onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá. O Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes, as águas da vida me levará. O Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes, das águas da vida me levará. Aleluia. Vamos aplaudir o Cordeiro Santo de Deus. Glória a Jesus. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Diga amém. Aleluia. Vamos louvar uma canção com palmas então ao nosso Senhor Jesus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Vamos lá. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Eu creio. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. O melhor do Senhor está sobre a sua igreja. Creia, meu amado. Aleluia. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei, assim diz o Senhor, restituirei os anos que foram consumidos, e lhes mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. Vamos dizer, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Creia, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir neste lugar.
melhor de Deus. Aleluia, Senhor. Derrama o teu melhor sobre nós. Sei que os teus olhos, diga ao Senhor, sempre atentos, permanece em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Ele é o Deus, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir, Senhor. Glórias a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor nessa noite. Que a paz de Cristo esteja sobre cada um de vocês. Eu vos convido que abram comigo suas Bíblias no livro de Josué, capítulo de número 13. Nós vamos ler somente o versículo 1. Josué, capítulo 13, versículo 1. Glórias a Deus. Josué é o 6º livro da Bíblia, né? É o livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Aí depois vem Juízes e por aí vai. Capítulo 13, versículo 1. Quem achou, por gentileza, diga amém. Só o irmão Sérgio e mais alguns irmãos aqui na frente acharam? Eu dou tempo de você procurar. Tá bom? Capítulo 13, que vem depois do 12 e antes do 14. Tá bom? Versículo 1. Quem achou, por gentileza, diga amém. Melhorou um pouquinho. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Eu vou repetir a parte B do versículo.
já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Amém? Então vire para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela, olha, Deus tem promessa para você. Desse jeito a pessoa vai querer abrir mão da promessa. Assim, não, por favor. Tem que ter um sorriso, irmão, tem que ter um sorriso, tem que ter ânimo. Fala assim, ô querido, Deus tem promessa para a sua vida. Diga para ele aí, meu irmão, aleluia, o Senhor tem que brilhar, você tem que dizer com alegria. Desse jeito a pessoa vai querer deixar a promessa lá, assim, não quero não. Pode sentar, obrigado. Deus abençoe. Uma certa feita em uma sala de aula, eu vi um dos meus professores de teologia, autor de teologia sistemática, pastor Walter Kaiser. Ele fez uma afirmação para nós, em que na hora muitos alunos não entenderam, depois outros digeriram a ideia, a informação e acabaram dando razão ao que ele disse. Ele nos trouxe para dentro da sala de aula que os dois personagens mais importantes do Antigo Testamento eram Abraão e Davi. E ele citou isso com um cunho escriturístico. Por quê? Porque se você é um bom leitor da Bíblia, você vai pegar o primeiro livro do Novo Testamento, que é o livro de Mateus. O livro de Mateus, ele abre com a genealogia do Senhor Jesus Cristo, e lá o livro abre assim, livro da genealogia de Jesus Cristo. Aí ele vai lá e diz assim, filho de Davi, mas ali que não é que Jesus era um filho de Davi, literalmente falando. Ali ele está mostrando Jesus como da descendência de Davi. E filho de Abraão, é o mesmo caso, da descendência de Abraão. Então, olhando por esse lado, realmente o Novo Testamento abrindo os seus primeiros escritos com esses dois personagens, dá para a gente realmente entender o porquê de muitos professores de teologia fazerem tal afirmação, tal assertiva. Realmente, os principais personagens do Antigo Testamento foram Abraão e Davi. Se falar do pai da nação judaica, Abraão. Se falar do maior rei de Israel de todos os tempos, Davi. Tanto é que a bandeira nacional hoje de Israel é a estrela de Davi. É uma maneira que a nação tem de prestar ao seu maior rei uma homenagem. Porém, seria impróprio, seria descabido a gente não fazer uma observação sobre outros personagens do Antigo Testamento de uma notoriedade em que realmente nos serve como modelo, como paradigma, como modelo de uma inspiração. Se nós aqui citássemos, se eu pedisse para você levantar aqui e dizer nome de grandes personagens do Antigo Testamento, eu tenho certeza, além desses dois que eu vos já disse, você certamente iria dizer, pastor, nós não podemos deixar de fora dessa lista Moisés. Moisés foi realmente um grande líder. Ninguém teve a comunhão com Deus que Moisés teve. O texto diz que Deus conversava com Moisés e Moisés conversava com Deus face a face. Algumas versões diz cara a cara. Eu gostaria de entender em que sentido que a Bíblia aplica isso, porque qualquer homem que ver Deus face a face vai morrer. Mas Moisés, para conversar com Deus face a face, foi depois de 40 dias e 40 noites de jejum absoluto, lá em cima do colorário do alto do Monte Sinai. Então, realmente deve ter sido uma preparação muito grande para que Moisés chegasse a esse nível de comunhão para conversar com Deus face a face. Um outro grande líder do Antigo Testamento que nós poderíamos dizer, Salomão, não é? Shilomó, o rei da paz, o pai da paz, foi um reinado pacífico. No reinado de Salomão, Israel ficou 40 anos sem saber o que era guerra. Ele expandiu o território do reino através de uma maneira não muito original, que foi através dos casamentos políticos. E esses casamentos políticos lá na frente trouxeram consequências amargas para Israel. Mas, levando em consideração que foi o homem que construiu uma casa para Deus extraordinária,
Levando em consideração que ele fora o homem mais sábio da face da terra, Salomão é um personagem de uma envergadura em tanto. Agora eu quero falar com vocês nessa noite um pouquinho da biografia de Josué. A minha biografia sobre Josué não vai ser completa porque o tempo não me permite isso. Até porque não é essa a intenção da mensagem, não é essa a intenção da palavra. Mas eu gostaria primeiro que vocês observassem algumas coisas comigo, porque sobre Josué não é muito pregado nas igrejas, ele é um personagem que não é muito conhecido. Mas a primeira coisa que eu quero lhe dizer, e você que é um bom leitor da Bíblia, você sabe, ele foi o sucessor de Moisés. E o grande problema hoje de uma sucessão está justamente nesse ponto. Se você for menos de quem você está substituindo, o povo não vai te aceitar. Sucessão hoje só pode ser de igual para melhor, para pior o povo não aceita. E esse desafio Josué encarou. Como substituir o grande Moisés? O homem que recebeu os 10 mandamentos da lei? O homem que conversava com Deus face a face? O homem que viu a glória de Deus? O homem que um dia estava no alto do Monte Sinai, ele viu uma visão que não é muito usual ver aquilo que ele viu uma sarça que ardia em chama, mas aquela sarça não se consumia. A coisa mais comum que existia naquela época de Moisés era uma sarça, que era uma planta, um arbusto, pegar fogo por causa da combustão, processo do ar muito seco, coisa tal, muito quente. Então era normal de vez em quando alguma vegetação daquela pegar fogo sozinha. Mas o que chamou a atenção de Moisés naquela visão foi que ele viu que aquela sarça, ela ardia, mas não se consumia. E quando ele quis entender o que era aquilo, o eu sou se manifesta para ele dizendo: Moisés, a terra que você está pisando é terra santa. E ali Moisés teve um encontro com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós poderíamos falar ainda sobre tantas coisas da vida de Moisés. Nós poderíamos falar que quando se trata da figura de um legislador, até mesmo de um chefe de Estado, Moisés ocupa essas prerrogativas. A vida de Moisés ela teve 3 fases de 40 anos. 40 anos no Egito, sendo criado como filho da filha de Faraó. 40 anos no deserto, guiando o povo, que foram os seus últimos 40 anos da sua vida. E quando a gente vai fazendo uma análise minuciosa da vida de Moisés, a gente vai chegar realmente a essa conclusão. Um grande líder de Deus, um grande líder de Deus. E eu esqueci de citar para vocês os 40 anos do deserto de Midian, que ele ficou apacentando a ovelha do sogro Jetro, tá certo? Para fechar os 3 ciclos dos 40 anos de cada um da vida de Moisés. Só que Moisés chegou o tempo da sua morte. Deus então começa a preparar Josué para colocar no lugar de Moisés. Josué vem com toda a energia e aquelas coisas típicas de um líder ainda inexperiente. Deus chamou ele, Deus disse para ele o seguinte: Josué, da mesma maneira que eu fui com Moisés, eu serei com você, não te deixarei, não te desampararei. Você quer ser próspero? Que não aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita nele dia e noite e você vai fazer prosperar o seu caminho. Deus estava dizendo para ele o seguinte: o mesmo sucesso que eu dei para Moisés, eu vou dar para você também. Basta você ter dependência de mim e você vai chegar lá. Aí ele começa com aquela energia toda de um líder novo, de um pouco de inexperiência, e ele vai e consegue o grande desafio. O primeiro desafio do ministério de Josué chama-se Jericó. Ele vai lá e vence Jericó. Quando você lê no texto bíblico o povo de Israel vencendo Jericó, você atribui aquilo ali simplesmente a Deus, à fé e ao milagre. E está certo, você não tem que pensar de outra maneira. Porém, existe alguma circunstância que eu gostaria de trazer para vocês nessa noite. Primeiro, o povo de Israel tinha acabado de sair do Egito, eles não tinham nenhum tratamento, nenhum equipamento bélico. Eles não tinham aquela destreza na arte da guerra, porque até pouco tempo atrás eles eram escravos, e escravo não sabe lutar. A única coisa que escravo conhece na vida é pá, é enxada e chicote no lombo, nada mais do que isso. Aí eles chegam diante de Jericó, que era naquela região uma das maiores civilizações da época. As muralhas de Jericó, isso aí tem estudos arqueológicos para provar isso, eram tão largas que passavam 2 carros, um pelo outro, em cima das muralhas de Jericó. Deus vai lá
e entrega de lambuja, no mole, vou dizer aqui agora o ditado carioquês, tá certo? Deus entrega no mole Jericó nas mãos de Josué e de todo o povo de Israel. Qual foi o segredo de Josué? Obedecer somente uma ordem de Deus. Vai lá por 6 dias, dá uma volta por lá de fora da cidade, no 7º dia me faça 7 voltas, e você vai ver o que eu vou fazer. E Deus foi lá e derrubou as muralhas de Jericó. Só que quando você lê na Bíblia que Deus derrubou as muralhas de Jericó, não precisa a pessoa ter uma revelação especial do anjo ou do Espírito Santo para entender que se as muralhas caíssem para o lado de fora, matava o povo. Se caísse para o lado de dentro, destruía a cidade. Aí não ia poder pregar que foi milagre de Deus. O que houve foi uma implosão. Deus fez lá um terremoto, chacoalhar a terra, os muros entraram de chão adentro e o povo de Deus foi vitorioso. Preste atenção em algumas coisas que eu quero dizer para você aqui nessa noite. Muitas das vezes você tem promessa de Deus para a sua vida, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te prosperar, que você vai crescer, que você vai chegar lá. E às vezes você não acredita muito nessas promessas porque você não vê possibilidade, você não vê como, você não vê uma matemática perfeita, você não vê uma lógica humana de como isso acontecer. E eu quero dizer algo para você da parte de Deus nessa noite. Se Deus te prometeu, saiba de uma coisa, Deus não é homem para que minta e nem é filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele fala, ele faz acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Vocês estão acordados, né? Estão prestando atenção? Então vamos lá, vamos caminhando. Que bom. Então vamos caminhando. Agora, meus irmãos, passa-se o tempo e nós chegamos nesse episódio aqui do capítulo 13. O Josué aqui do capítulo 13, o próprio texto diz que ele já estava velho, tá certo? O texto diz que ele já era entrado em dias. São tudo linguagens do Antigo Testamento. São tudo linguagens do Antigo Testamento que nos dão uma noção daquilo que realmente deve ser entendido. Pra você ter uma ideia, no livro de Daniel tem uma expressão que eu gostaria de entender aquilo. Daniel viu um anjo que ele chamou de ancião de dias. Ancião já é uma coisa velha. De dias, rapaz, não deve ser fácil não, hein? Esse dia tem até um sujeito perto de mim, todo vaidoso, não sei o que. Aí eu fui lá e apresentei ele, nosso ancião de dias. Bah, quase apanhei. Tá certo? É maneira que eu tenho de brincar. É coisa de carioca mesmo, gosto de pegar no pé dos outros. Josué aqui já não era mais criança. De acordo com algumas fontes, Josué aqui nessa época estava com 85 anos de idade. 85 anos de idade. Contudo que a pessoa antigamente tivesse uma alimentação melhor, uma vegetação melhor, um clima melhor, nós temos que concordar que com 85 anos a pessoa já não tem mais aquele vigor. Ela já não tem mais aquela destreza, ela já não tem mais aquela firmeza. E ele, depois que ele conquistou um bocado de tribo, se não me falha a memória até aqui, eu acho que ele tinha conquistado mais ou menos umas 17 tribos e coisa e tal. Ele pensa assim, eu acho que agora é hora de eu descansar, eu estou ficando velho, eu estou chegando no ocaso da minha vida, e eu já vou deixar já alguma coisa para essa garotada nova que vai vir aí. Quando Deus surpreende a ele, diz assim, não, Josué, eu sei que você está cansado, eu sei que você está velho, eu sei que você já está muito entrado em dias, mas eu tenho uma coisa para te dizer, ainda tem muita terra para você possuir. E é justamente isso aqui que eu quero chegar nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. De repente eu estou aqui tratando com pessoas que já estão pensando o seguinte, eu quero arrumar minha vida, eu estou indo lá no culto de quinta-feira para colocar algumas coisas em ordem através da oração que eu recebo lá, para Deus colocar tudo no devido lugar, porque eu quero deixar tudo pronto para a geração que está vindo aí pós mim. O meu filho, a minha filha, o meu genro, a minha nora, enfim, sei lá, a sua estrutura familiar. Eu estou falando tanto a nível de família, como eu estou falando a nível de negócios, eu estou falando para vários sentidos nessa noite. De repente você está no seu coração pensando o seguinte, é a hora de eu parar. E eu quero dizer para você que não é hora de parar, é hora de avançar. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, pastor? Porque se fosse a hora de você parar, você não estava mais vivo. Deus já tinha te recolhido há muito tempo. Deus já tinha te levado embora, meu filho. Porque com esse negócio não tem esse negócio. Deus não dá aposentadoria para ninguém. Acabou, acabou. Fecha a conta e passa a régua. Vem embora. Se você está vivo,
é porque tem projeto de Deus para a tua vida. Se você está de pé, é porque Deus ainda tem projeto para você. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu estou velho, pastor, estou cansado, já não sou mais aquele garotão. Mas Deus tem projeto para a sua vida. Louvado seja Deus. Não é dessa maneira que a sua história vai encerrar. Não é dessa maneira que vai se findar. Não é dessa maneira que você vai parar. Ainda tem muita coisa para acontecer na sua vida. E vou te dizer, coisa boa, coisa da parte de Deus. Deus ainda tem muita vitória para você. Fala para a pessoa que está ao seu lado, Deus ainda tem muita vitória para a sua vida. Glória a Deus. Ai, irmãos, peraí, irmãos, eu aqui não tem muita vitória para a sua vida. Não, eu vou mandar esse povo tudo embora para casa. Esse povo está desanimado demais, rapaz. Não faço não, irmãos. Por favor, não. Você tem que falar isso com ousadia, com convicção. Você vai dizer para o seu irmão aí, vocês desculpa, é o jeito do pastor Hugo de pegar no pé mesmo, tá bom? É meu jeito, não tem jeito, tá bom? Diga para a pessoa que está mas quero ver um sorriso bonito que só vocês, Catarinas, têm, irmão. Vocês têm um sorriso bonito. Vocês gastam fortuna aí com o dentista aí, rapaz. Tá bom? Eu nunca vi uma terra de gente com tanto aparelho no dente igual a Criciúma. A negada aqui tem prazer de mostrar aqueles... Eu não boto aquilo no meu dente nem a pau. E olha que eu tenho dente torto na boca. Mas tem gente que tem para ter um sorriso bonito. Aí quando a gente manda sorrir... Deus tem vitória para você, irmão. Por favor. Faço não. Você tem que profetizar isso na vida do seu irmão com ousadia e com fé. Diga para ele, Deus ainda tem muita vitória para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está presente entre nós nessa noite. Não é hora de parar, é hora de avançar, é hora de marchar, é hora de caminhar. Louvado seja Deus. Você sabe por quê? Porque Deus fez promessa para você e todas as promessas que Ele fez estão de pé. Ainda que você me diga assim, pastor, mas tem promessa que eu guardo no meu coração, já tem mais de 10. Eu tenho uma notícia para dizer para você, eu tenho 39 anos e Deus me disse coisas quando eu tinha 15, portanto faz 24, não aconteceu e eu estou esperando acontecer e sei que vai acontecer, porque Deus não é homem para que minta. E nada tira isso do meu coração. Louvado seja Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque Deus não está preso ao tempo. Para Deus, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Ele é presciente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é eterno, sempiterno, evoterno. Ele usa o tempo de acordo com o seu propósito. Ele usa o tempo para a glória do seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. E não é hora de você abrir mão dos seus sonhos e nem desistir dos seus projetos, não. Deus tem vitória para você. Deus tem vitória para a sua casa. Deus tem vitória para a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou ser bem sincero para você, irmãos. É uma coisa que agora é uma coisa minha particular, como eu disse aqui domingo pregando. Eu não gosto muito de falar de mim, mas tem coisas que eu tenho, alguns princípios comigo que às vezes eu gosto de compartilhar. A não ser que eu venha errar muito na minha vida. Mas eu tenho um projeto no meu coração. Eu não vou deixar aquilo que Deus estabeleceu para mim, outro viver no meu lugar. Não vai. Aquilo que Deus disse é para o Hugo, eu vou realizar e vou fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. E junto com esse moço Josué, tinha um outro camaradinha chamado Caleb. Tá certo? Que daquela geração de 3 milhões de pessoas que saiu do Egito, porque a Bíblia diz de 600 mil homens de pé, então aí botando mulheres e crianças, a gente não está exagerando em trazer um número desse, tá certo? E Caleb era outro também que tinha 80 anos de idade. E você sabe qual foi a herança de Caleb? A montanha de Hebrom. Tu já pensou? Um homem com 80 anos herdar uma montanha, só que na hora da divisão das terras, Caleb foi lá e falou, não, dá-me a minha parte, porque eu me sinto renovado da mesma maneira quando Deus falou comigo há 40 anos atrás que essa era a minha herança. Louvado seja o nome do Senhor. Não é tempo de parar, não é tempo de desanimar não, meu filho, de jeito nenhum. O Deus que te fez promessa, Ele é o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é o Deus que está aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E independente do tempo que tenha passado, eu quero dizer para você que tudo aquilo que Ele te prometeu está de pé. E Ele vai fazer acontecer na sua vida. A não ser que você não queira, aí é outro papo. Tá certo? A não ser que você não queira, mas se você quiser,
Tudo o que Deus te disse, Ele vai cumprir na sua vida. Não é hora de aposentadoria. Não é hora de parar. A Bíblia traz uma revelação no livro de Miqueias, que aquilo ali é interessante, quando o texto sagrado diz assim, ó: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Não é aqui. Porque às vezes nós temos esse ledo engano em pensar o seguinte: já adquiri muitas vitórias. Cada vitória que eu já obtive, com isso eu adquiri muitas experiências. Então acho que para mim está bom, eu estou com o meu currículo completo. Viajamos há um tempo atrás, eu e o pastor Hamilton. Nós fomos a um congresso. Foi aqui em Curitiba. Foi Curitiba, congresso do CIMEB. Um dos pregadores desse congresso foi o pastor Silmar Coelho. Muitos de vocês aqui conhecem o pastor Silmar Coelho. Silmar Coelho falou algumas coisas naquele congresso, algumas coisas que me chocaram, mas não é me chocar assim de coisas indecentes que ele falou, nada disso. O que ele falou, ele foi muito correto, ele foi muito certo, mas ele teve a coragem de dizer aquilo que usualmente nós não dizemos no púlpito. Foi por isso que me chocou, eu admirei a coragem dele. E ali ele disse que, comparando a vida dele com a vida das outras pessoas, a dele sempre foi um pouquinho mais difícil. Só que ele tem um jeito assim muito extrovertido de falar, então com isso ele faz a pessoa rir e chorar ao mesmo tempo. Porque ele faz as bicagens, tal, ele é magrinho, sequinho, rebola, ele é engraçado demais. O cara, eu vou trazer ele aqui. E ele dizendo que sempre para ele a coisa foi um pouquinho mais difícil. E ele disse lá que para o dia que ele se formou em teologia, para ele ter um terno de formatura, ele teve que vender 10 para ganhar 1 de comissão, senão não tinha nem o terno para se formar. Ele pregou lá, que esses dias ele foi pregar em Governador Valadares, esses dias deve ter mais ou menos coisa de 1 ano, e ele pregou, saiu correndo para o aeroporto, e no caminho para o aeroporto, ele pediu para o irmão, o motorista que estava o levando: irmão, entra aqui nessa rua. Pastor, isso aqui é boca pesada. Entra aí, irmão. Isso, vai lá, vem cá, vem cá. E ele parou diante de uma casinha, e ele foi lá e bateu na porta. Aí a voz lá de dentro disse assim: quem é? E ele gritou: alguém que lhe ama muito. Aí veio a senhorinha e abriu a porta. Aí quando a irmãzinha viu ele, começou a chorar. Pastor Silmar, e beijou ele no pescoço, beijou no rosto, coisa e tal. E o irmão vendo ali, sem perceber, sem entender nada, um irmão muito assim espantado, ele falou assim para esse irmão: fazia 40 anos que eu não vinha aqui nessa rua. Fazia 40 anos que eu não vinha nessa casa, desde que eu fui embora daqui. Mas essa mulher, quando eu fui pastor aqui nessa cidade, ela me sustentou, eu e a minha esposa, mais de 2 anos. Se não fosse ela com o salário mínimozinho dela, eu não tinha o que comer. Então eu aprendo a ser grato. E foi falando aquela coisa toda, mostrando as dificuldades que ele passou na vida, tal. Hoje de manhã, eu abro o Facebook da minha esposa. E nós temos a fanpage dele na nossa Face. Ele está pedindo oração pela esposa dele, que sofreu um AVC. E muita dor, muita dor, muita dor. Um médico no Rio de Janeiro disse que era coluna. Aí ele foi pregar em Vila Velha. Quando chegou em Vila Velha, que o avião fez o pouso, a mulher desmaia dentro do avião, coisa e tal. Corre para o aeroporto de Vila Velha, AVC hemorrágico. Ela ficou 3 horas sem oxigênio no cérebro. Foi operada de emergência. E ele está pedindo oração à igreja. Mas as palavras dele foram palavras de alento e de conforto. Passando por isso. Por quê? Porque, segundo ele colocou, está na fanpage, em casa vocês procurem, bota lá, Ministério Silmar Coelho, vocês vão ver. Ele colocou que depois da cirurgia, a mulher acordou bem, e está mexendo todos os membros do corpo, para a honra e glória do nome do Senhor. Tá certo? Silmar não é criança, não. Silmar ouviu o Silas Malafaia falando dele lá, 62 anos de idade. Prega por todo esse Brasil e por todo esse mundo, e tem vez de pregar 3, 4 vezes num único dia. Parece um garotinho.
Tá certo? É o tipo de gente assim que eu vejo que é o seguinte: a provação, a luta não coloca limite na fé. E às vezes as pessoas querem colocar o limite: não, eu já estou velho, eu já estou cansado, eu vou parar a história por aqui, porque até aqui Deus me trouxe. E quando Deus às vezes está dizendo: não, eu ainda tenho bons projetos para a sua vida, eu ainda tenho vitória para você, eu ainda tenho muita coisa para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Josué, ele tinha duas coisas: ou ele ali pendurava a chuteira e parava por ali, ou dizia: não, Deus, o Senhor vai me dar força e eu ainda vou conquistar todas essas vitórias para a minha vida ainda. É o que eu quero falar com você nessa noite. Eu tenho certeza absoluta. Eu não estou dizendo para você que desceu um anjo aqui agora que está falando comigo. Não preciso de nada disso. Tá certo? A certeza absoluta que eu tenho para te dizer que Deus ainda tem projeto para a sua vida é que você está aqui assentado nessa noite olhando para mim. E eu quero dizer para você que não é o seu final, de jeito nenhum. Há pessoas que de repente estão aqui assentadas nessa noite: não, mas para mim é, o senhor não sabe o que está acontecendo na minha vida nesse momento. Eu vou falar para você: eu não preciso nem saber, porque eu não sou Deus e não tenho poder para te dar vitória. Mas uma coisa eu estou aqui para te dizer: aquilo que você está considerando que é o seu fim, é o seu começo. É o começo de muitas bênçãos, de muitas vitórias que Deus vai derramar na sua vida. De muita coisa bonita que vai acontecer. A decisão agora é sua. Ou você para e se fica vivendo aquele conformismo: é assim mesmo, tá bom, vamos vivendo mais ou menos, tá bom assim. Ou eu vou adiante. Eu vou lutar por aquilo que Deus tem preparado e separado para mim. Eu vou ser bem sério, vou repetir o que eu já falei aqui. Eu não vou deixar outra pessoa viver as promessas que Deus tem para mim, não. Eu vou viver elas em nome de Jesus. Eu vou lutar por essas promessas e sei que Deus vai fazer acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui não é um tipo de mensagem que eu prego para você que a gente aprende de uma forma muito teológica. Até porque Deus, ele na hora de provar, experimentar a nossa fé, ele não vai vir de uma forma teológica, ele vai vir da maneira com que cada um de nós tem que ser tratado realmente, porque ele lembra e conhece a nossa estrutura, para que a gente realmente venha conhecer ele, não através da experiência dos outros, mas através das nossas experiências. A gente saber quem é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você: isso aqui é um raciocínio tão prático que chega a ser lógico. Não é teológico, mas é lógico. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto eu estou vendo gente que mal começou na caminhada, já pensando em parar, já pensando em aposentadoria porque está se julgando cansado, do outro lado eu estou vendo Deus levantar pessoas que, segundo o achismo humano, não teria capacidade nenhuma, e Deus está surpreendendo para a honra, para a glória e para louvor do seu nome. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Está em você. Você quer viver o que Deus tem para a sua vida? Ou você quer parar por aqui? Não, pastor, tá bom assim, tá bom, vou ficar quietinho, não vou adquirir nada, mas também não vou ter que empregar uma força maior, vou ficar aqui assim, quietinho. Eu vou ser bem sincero, eu até respeito a sua decisão, mas para mim não serve. Eu quero viver as bênçãos que Deus tem separado para mim. E as pessoas que querem viver isso aí também na íntegra, por favor, fique de pé nesse momento, somente quem quer. Aleluia. Glórias a Deus. Se você não quer, se está bom assim, se está bom no mais ou menos, então você fica no mais ou menos, coisa e tal. Aleluia. Mas agora, se você reconhece: não, eu não posso parar não, eu tenho que avançar. Não é hora de parar, é hora de avançar. Louvado seja Deus. Eu sei que no meio da caminhada vem desânimo, vem frustração, vem decepção, vem cansaço, vem incredulidade, vem tudo isso. As mesmas coisas que acontecem com você, acontecem igualzinho comigo, igualzinho. Agora, sem querer roubar a frase do Silmar Coelho, eu acho que no meu caso é um pouquinho pior, tá certo? Você não tem ideia, de como a coisa é difícil, a gente que vive aí brigando de frente com o inferno. Aleluia. Mas nós não podemos desanimar, porque quem nos chamou, ele não chama covarde, aleluia. Ele vai abrir caminho para você passar. Ele vai abrir porta para você passar em nome do Senhor Jesus Cristo. Você está sentindo a presença de Deus nessa noite? Eu estou sentindo Deus presente aqui nesse lugar. E da mesma maneira que Deus foi com Moisés, que foi com Josué, Ele é com você também. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai passar também, você também vai glorificar a Deus. É bem verdade que na caminhada que você tem que passar, você vai passar por desertos, você vai passar por rios, você vai passar por vales. Tudo isso vai acontecer,
mas é esse o caminho da vitória. Ninguém chega na vitória no mole, não é no mole, tá certo? É com luta, é com perseverança, louvado seja Deus, é com esforço. Sabe o que é esforço? Esforço é uma força um pouquinho além da força comum, um pouquinho além da força normal, mas vale a pena. Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena. Não é hora de desânimo, não é hora de frustração, não é hora de parar, é hora de avançar. Deus está dizendo aqui para Josué no capítulo 7, olha aqui que Deus está dizendo para ele: reparte, pois, agora esta terra por herança, as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. O homem já estava com 85 anos, ele tinha que agora empreender esse grande projeto. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei da sua idade, não sei da sua estrutura, mas de repente você está cansado e Deus está dizendo assim: não para, porque é justamente através de você que eu vou abençoar a sua família. É justamente através de você que eu vou prosperar a sua casa. É justamente através da sua oração que eu vou mostrar para todos os seus que eu sou Deus e que tenho poder nas minhas mãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem coisa que está acontecendo que você está passando hoje que você não está entendendo. Deus sabe por que está agindo assim. Quando você romper lá do outro lado, todos os seus vão ter que ver: há um Deus na sua vida que te sustenta e que te guarda. É a mão dele que está amparada sobre você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você desse a mão para a pessoa que está ao seu lado. Nós vamos orar nesse momento. Aleluia. Glórias a Deus. Você vai sair daqui hoje proibido de pensar em aposentadoria. Não é hora de parar. Não pode. Olha o que Deus disse para Josué: eu sei que você está bem já, meu filho, mas ainda tem muita terra para você conquistar. É o que eu quero dizer para você. Tem muita bênção ainda. Tem muita vitória. Tem muito projeto. Aleluia. Tem muita porta para se abrir e você passar por ela. Não é hora de parar não, meu filho, é hora de avançar. O Espírito Santo ele está presente aqui nessa noite. Eu estou sentindo Deus presente aqui nesse lugar. Eu vou lá conversar com o pastor hoje que eu vou dar um tempo. Tá tempo coisa nenhuma. Quem está precisando desse tempo é o diabo. Tu não vai dar esse tempo para ele não. Aleluia, tu vai avançar em nome de Jesus. Aleluia, tu vai adiante em nome de Jesus Cristo. Eu vou botar para quebrar porque Deus é comigo. Aleluia, Deus está presente aqui nessa noite. Amém, meus irmãos? Maravilha. Glórias a Deus. Nós vamos orar nesse momento. E a nossa oração nessa noite ela vai ser direcionada. Eu já lutei a beça, mas Deus está dizendo que ainda tem projeto para mim. Então o que eu preciso? Nós vamos orar para Deus te dar força. Nós vamos orar para Deus te dar energia. Nós vamos orar para Deus te dar visão, foco, aleluia, sabedoria, para você conquistar ainda tudo aquilo que Deus prometeu. Eu tenho promessas na minha vida, irmãos, guardadas no meu coração há 24 anos, mais 6 anos vai fazer 30. Daqui a um dia vai estar aposentando por tempo de trabalho. Mas eu não desisto da promessa. Tem coisas que eu posso falar, tem coisas que eu não posso falar. É só com o passar do tempo. Você ainda vai ver ainda o meu ministério sustentar muita gente fora do país. Você vai ver isso acontecer. Como pastor, tu não tem nenhum pinto para dar água. Esses dias o pastor Milton citou um ditado aqui que foi eu que ensinei para ele. Tem nem uma esteira para dar um ataque. Não interessa. Como vai? Não sei. Eu sei que vai acontecer. Vai. Quem prometeu foi Deus. Como tem coisas acontecendo hoje que foi Deus que prometeu, é o mesmo Deus que vai fazer as outras coisas também acontecer. Não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Se eu fosse aqui relatar para vocês experiências de pessoas que esperaram em Deus e obtiveram vitória, irmãos. Eu tenho uma filha na fé, uma aluna minha de teologia, lá no Rio Grande do Sul, chamada Cristiane. Quando eu conheci a Cris era uma mãe solteira, uma serva do Senhor, coisa e tal. Mas antes dela conhecer Jesus, ela teve um relacionamento, veio o filho, coisa e tal. E depois, na presença de Deus, ela estava com a vida ali. E um dia eu falei para ela: Cris, está na hora de arrumar um casamento.
Ela falou comigo assim, eu sei que o senhor está brincando comigo, e eu vou falar uma coisa para o senhor agora que Deus me prometeu. Eu falei, o que foi, Cris? O meu marido ainda está no mundo. Jesus falou comigo que ele ainda não serve a ele, mas um dia Jesus vai salvar a pessoa que tem que ser o meu marido e eu vou me casar com essa pessoa. Eu falei com ela assim, isso aí é fé para mais de metro, hein, minha filha? E eu lá na igreja dando aula. Onde eu estou pregando domingo à noite. Veio no culto um conhecido do pastor Luiz, que é o nosso pastor hoje, lá em Estância Velha. Esse Luiz trabalha numa empresa de Novo Hamburgo chamada Tupã, plásticos e injetados. Alguém aqui já ouviu falar nessa empresa? Tá certo? É em Novo Hamburgo. Conhece? O Luiz, ele era gerente nessa empresa. Esse que é nosso pastor lá hoje. E ele trouxe um rapaz que trabalhava com ele para vir ao culto. O rapaz veio ao culto, aceitou Jesus. Hoje é o marido da Cris. Está lá a Cris louvando e bendizendo o nome do Senhor. E eu fui padrinho do casamento. Tá certo? As palavras dela se cumpriram ali, porque ela soube esperar em Deus. Não é hora de parar, não é hora de desesperar. Aleluia, ainda tem muita vitória para a sua vida. Ainda tem muita bênção para você. Você pode glorificar Deus? Ainda tem muita porta de Deus para se abrir na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai fazer acontecer. Então nós vamos orar nesse momento, mas eu não queria só orar daqui. Hoje a nossa oração vai ser diferente. Vamos fazer uma oração coletiva. Aleluia. Eu queria ver você clamar também a Deus. Deus, eu quero isso daí. Deus, eu não quero parar não. Eu quero ir. Eu quero avançar em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos louvar e bendizer o seu nome nessa noite. É o Senhor que conhece o nosso tempo, é o Senhor que conhece a nossa estrutura, é o Senhor que sabe a hora de começar e a hora de prosseguir e a hora de parar. É o Senhor que conhece todas as coisas. Eu estou diante do teu povo nessa noite. Eu estou diante da tua igreja, Senhor. E de repente pessoas que já estão aqui pensando que estão no ocaso de suas vidas. Pessoas que já estão perdendo a fé, o renovo e a esperança. E eu quero ser boca do Senhor nessa noite para essas vidas em dizer que o Senhor ainda tem muita bênção. Que o Senhor ainda tem muita vitória. Que o Senhor ainda tem muito milagre. Ainda tem muita porta aberta. Muita coisa vai acontecer, aleluia, porque o Senhor é fiel, o Senhor não é homem para que minta, e nem é filho do homem para que se arrependa. Ó Jeová El Shaddai, ó Rocha, ó grande Deus, venha nessa noite, Senhor, estabelecer a vitória sobre a vida do seu povo, a vitória sobre a vida da sua igreja, e aquele que está desanimado, caído, prostrado, confuso, que o Senhor nessa noite possa abrir o leque da esperança, a visão, a restauração de sonhos e projetos, e que essa pessoa possa avançar e caminhar, meu Deus, em rumo da sua vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça ele entender, faça ela entender que o Senhor ainda tem bons projetos para a nossa vida ainda, e que tudo aquilo que o Senhor prometeu está de pé, para a honra, glória e louvor do seu nome. Aleluia. Glórias a Deus. Você pode glorificar Deus nessa noite, exaltar o Senhor, aleluia. Diga para quem está ao seu lado: olha, Deus ainda tem muita vitória para você, Deus tem muita porta aberta para a tua vida, aleluia. Não é hora de desanimar, aleluia. Deus é contigo, louvado seja o nome do Senhor. Diga para ele: a sua história não termina desse jeito, não é dessa maneira que vai terminar, aleluia. Deus está presente. Deus está presente. Aleluia. Tem muita vitória ainda, meu filho. Tem muito chão para você percorrer. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Eu conheço alguns países do mundo pregando a palavra de Deus. Eu conheço todos os estados e capitais do Brasil. Você não tem ideia do que eu conheço na minha vida. Não dá hora de parar, não. Eu sinto que eu estou começando. Tá certo? Não é hora de parar não, tem muita coisa para ser feita ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita oração para você fazer ainda, tem muita gente que ainda depende do seu clamor, da sua intercessão. Gente da sua família precisando ser salva, e é através do seu clamor que Deus vai salvar. Aí tu quer parar, rapaz? Não é tempo de parar não, é tempo de avançar. Aleluia.
Aproveitando que estamos de pé, vamos louvar o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Como eu digo aqui toda quinta-feira, você não é obrigado a ser um dizimista, você não é obrigado a ser um ofertante. Mas faça por amor, por carinho, por dedicação a Deus. Estamos abrindo igreja nova no Pinheirinho, estamos abrindo igreja nova em Cocal do Sul. Cocal do Sul, o contrato foi fechado ontem, de uma sala bonita, tá certo? Pastor Hugo vai ser o pastor lá. Estou indo para Cocal. Agora estou virando cocaíno. Cocaíno. Glória a Deus. Pinheirinho, está ali o Pinheirinho. Nós estamos chegando no Pinheirinho na hora certa. Esse dia estava lendo uma reportagem aí que soltaram 30 ganeses do ônibus da rodoviária aí. Os negão chegaram e falaram para quem estava na rodoviária: Pinheirinho. Aí apontaram, irem para lá. E essa cambada é tudo muçulmano. Vamos lá converter esses muçulmanos tudo. Vocês sabiam, irmãos? Eu vou falar isso no seminário de escatologia aqui. A mesquita de Criciúma, muçulmana, está vivendo um avivamento, porque essa gente que está vindo é tudo muçulmano. Irmão, vamos converter essa gente, irmãos. Vamos orar por essa gente ser salva. Estão precisando orar. Orar e evangelizar. Tá certo? Senão, daqui a 20 anos o Brasil vai se tornar uma república muçulmana. Que Deus tenha misericórdia. Vamos orar. A igreja tem que agir. Nós não temos nada contra a religião de ninguém. Não é nada disso. Não, daqui a pouco vai ter gente que... Não é nada disso. Nós vamos orar para Deus. Se Deus trouxe essas vidas para cá, é porque eu creio que Deus tem um projeto de salvação para essas vidas. É nós que vamos ganhar eles em nome de Jesus. Nós temos um rapaz que domingo à noite está sempre sentado aqui. Vicente, o nome dele. Alguém já sabe de quem eu estou falando? Vocês conhecem? Ele morava ali no bairro universitário com mais 3 muçulmanos. Quando ele vinha aqui no culto, chegava lá, porta fechada, levava ali uma sova de pau toda noite, apanhava, porque vinha na igreja. Até que alguns irmãos aí, não sei se se reuniram, juntaram, alugaram um local para ele morar. Para você ver o que é a fé islâmica. Tá certo? Vamos orar, irmãos. É tempo de trabalhar, em nome de Jesus. E você, quando abençoa aqui a obra de Deus, está lá. Nós vamos bancar um aluguel lá, acho que é R$1.000 e R$1.500. A igreja lá não vai ter condições disso, mas nós estamos pagando com alegria. É mais uma luz brilhando para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então vamos ficar de pé nesse momento. Vamos orar pela sua contribuição financeira. Deus não olha para o valor que você está trazendo. Alguém diz aí, quanto mais você der, mas você... Aqui não é nada disso. Deus olha para a intenção do seu coração. Aleluia. Então vamos orar. Irmão Sérgio, faz favor. Ora aqui embaixo mesmo, pode orar aqui embaixo. Ora pela contribuição dos irmãos em nome de Jesus. Amado Deus, amado Pai, Senhor. Neste momento teus filhos vão te louvar, Senhor. Vão devolver um pouco daquilo que tu fornece a cada um de nós, Senhor. Neste momento também te pedimos, Senhor, as tuas bênçãos sobre todos os irmãos aqui presentes, Senhor. Principalmente sobre aqueles que querem te ofertar, mas não podem, Senhor. Que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre eles sem medida, Senhor. Para que também no momento oportuno eles possam te ofertar. E nesse momento também consagramos tudo que for arrecadado, Senhor, que seja consagrado para uso exclusivo da tua obra, em nome de Jesus. A vida da igreja em nome de Jesus, que as bênçãos de Deus continuem sempre sendo derramadas sobre vocês. Quinta-feira que vem eu vou estar aqui, mas eu não vou estar pregando. Quem vai estar pregando aqui, quinta-feira que vem, é uma serva de Deus abençoada, a pastora Norma. Nós vamos estar aqui para orar por vocês, isso nós vamos estar. Ela vai trazer uma palavra de Deus, que Deus colocou no coração dela, eu a convidei, senti de Deus para isso. As pessoas que eu geralmente convido para vir aqui é porque Deus toca ao meu coração. E certamente ela tem uma mensagem de Deus. Então você venha, traga mais pessoas e vamos ouvir aquilo que Deus tem colocado ao coração da serva do Senhor. Lembrando que domingo
é Santa Ceia, de manhã e de noite. Então, você aí que é membro em comunhão com a igreja, você não pode faltar o culto domingo. Culto de ceia não se falta, irmãos. Venha cear com o Senhor. Estou esquecendo de mais alguma coisa? Não? Vem cá, Júnior. Amanhã à tarde, oração, projeto Débora, tá bom? À noite também? Ah, tem vigília também, né? É, claro. Na sexta-feira que antecede a Santa Ceia tem vigília. Então, amanhã, que hora é a vigília? 11 horas? 11 horas. Vamos orar, irmãos, vamos orar. Nós estamos precisando orar. Falta ali 10 minutinhos para as 9, as irmãs já estão arrumando lá atrás cachorro quente, refri, café, o negócio está bom, né? Maravilha. Mas o Júnior quer falar com vocês um pouquinho, tá bom? Aí depois nós vamos orar para encerramento do nosso culto. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Irmãos, o que o pastor Hugo me permitiu a palavra essa noite é eu trazer um convite para vocês. Tá? Nós estamos trazendo no dia 22 e 23 de agosto o seminário de escatologia bíblica, tá? Que é as profecias e o final dos tempos. Tá? É com um menino que está começando aí na fé, chamado Hugo Leonardo, esse pastor que pregou para vocês aqui hoje. Tá? Então, ele vai estar aqui dia 22 e 23 de agosto. É uma sexta e um sábado, sexta à noite e sábado à noite. Tá? A gente já fez nesse horário para beneficiar o pessoal do comércio, que trabalha durante o dia e quiser estar presente durante a noite. Eu vou estar lá atrás, tá? Ali na saída, fazendo as inscrições. Quem quiser fazer inscrições para o seminário, me procura, tá? Que eu vou estar ali explicando para vocês como vai funcionar, o que vai ser dado nesse seminário, os valores. Tá? Então, quem quiser fazer inscrição, me procura. Amém? Deus abençoe. Amém. Meus irmãos, para você não pensar que nós estamos falando aqui em inglês, a palavra escatologia significa doutrina das últimas coisas, doutrina dos últimos tempos. O que o pastor Hugo vai estar falando aqui serão 4 palestras, tá bom? Eu vou estar falando sobre os sinais da vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja. Você sabia que todos os sinais que a Bíblia fala sobre a vinda de Jesus, todos já se cumpriram? Não falta mais nada a se cumprir? E eu não vou trazer só a contexto do Apocalipse, eu vou trazer coisas que estão acontecendo no mundo atualmente, agora, que estão nos colocando dentro da vinda de Jesus. Eu vou te citar só algumas coisinhas, só para aguçar a sua curiosidade. Conflito no Oriente Médio, retorno do ebola, que até semana passada a OMS estava dizendo que a coisa não ia ser isso, já está se admitindo uma chance de pandemia, tá bom? Vou falar sobre essa invasão do islamismo no Brasil, tá certo? Porque esses ganeses, que aqui em Criciúma são 1.600, isso está sendo em todas as cidades brasileiras. Chapecó tem quase 5.000 lá. Na mesma proporção que você vê um montão de ganeses, igual aqui na Centenário, subindo a avenida, subindo de noite, Chapecó também é a mesma coisa. Caxias do Sul, tive lá esse dia também, a mesma coisa, tá certo? Com isso, as portas para o Islã estão sendo abertas para entrar no Brasil. Meus irmãos, nós estamos muito dentro da vinda de Jesus. Agora, eu queria que você prestasse atenção numa coisa. Isso aqui não é para botar medo em ninguém. Ai, eu estou com medo. Esse dia a gente falou para mim, estou morrendo. Que medo, rapaz. Mas se Jesus vai voltar e tu vai estar com ele, tu vai ter medo disso, rapaz? Medo é ficar aí com o anticristo. Aí tem que ter medo. Subir com Jesus, não. Tá bom? Então você vai aprender sobre essas coisas. No material que você vai estar adquirindo, que é o kit do seminário, vem o livro com a matéria completa. Eu só vou dar 4 palestras, mas ali são 12 capítulos que falam de tudo que vai acontecer nos fins dos tempos. Bloco de anotação, porque muita coisa você vai anotar. É uma aula com recurso visual, vai ter vídeo, vai ter explanação, crachá de participação e um certificado de conclusão, que depois vai ser impresso com o seu nome bonitinho para você colocar lá na sua casa. Veja bem, irmãos, eu não gostaria... Eu dei esse seminário na quadrangular nós tivemos uns 200 e poucos alunos, mas da igreja mesmo acho que só tinha 20, o resto era tudo das outras igrejas. Sincero, honestamente, eu já tinha colocado no meu coração que eu não faria mais esse seminário aqui em Criciúma, entendeu? Mas aí veio eles aí, que é com o escritório deles, pastor, vamos fazer mais um seminário e coisa e tal. Irmãos, eu gostaria que a nossa igreja, por favor, participasse desse seminário. Então vai ali no final, conversa com o irmão Júnior, existem vários modelos para você fazer sua inscrição, várias formas para pagamento e coisa e tal.
e vamos aprender a palavra de Deus. Uma coisa eu garanto que vai acontecer com você. Você vai sair daqui convencido de que Jesus está muito próximo para vir buscar a sua igreja. Amém, meus irmãos? Bom, há uns 2 aí que quer ser salvo. O resto acho que quer ficar por aí com o anticristo. Fica aqui com o anticristo. Fica que tu vai ver o que vai acontecer. Vamos ficar em pé, vamos orar. Olha lá, procura o Júnior. Só a minha foto no livro, rapaz, valia você pagar uns 200 pila. Minha foto, fiquei bonito na foto, irmãos. Quem tirou minha foto foi aquele casal lá atrás abençoado, o do Leão. Levanta a mão aí, irmão, faz favor. Essa gente ali, eles são fera no retrato. Essa gente aí faz até defunto ficar bonito no retrato. É sério? Tá certo? Aquela irmã ali, ela tem um dedinho, rapaz, o dedo da mulher é ligeiro. Quando você está pensando em fazer a pose para a foto, ela já tirou 10 fotos suas. E fica tudo bom. Eu até brinquei com ela, falei, imagina se tu fosse pistoleira, mulher, com um dedo rápido desse aí. Isso aí ia ser um perigo. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer parte desse projeto aí. Em nome de Jesus. Eu poderia fazer em tantas outras igrejas que querem Criciúma, fazer na nossa. É uma forma de divulgar também a nossa igreja. Eu tenho muita gente de outras igrejas que me ligam dizendo que vão vir. Eu gostaria que o nosso povo aqui, por favor, irmãos. Tá bom? Vamos colocar a mão no coração, orar e vamos embora para casa. Lá no final tem cachorro quente, tem Coca-Cola, tem café com leite. Tem tudo, né, Raquel? Que maravilha. Tá bom? E essas coisas aí, irmão, são tudo light. Essas coisas não engordam. Você fique tranquilo, quem vai guardar é você se comer bastante. Só incha, né, pastor? Obrigado, Jesus, por esse culto, por tudo que o Senhor fez por nós, falou aos nossos corações. Leva-nos agora guardado debaixo das tuas fortes, potentes mãos, livrando todo mal e todo perigo e nos dando um final de semana feliz e abençoado na tua presença. É a nossa oração, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe vocês todos, não saia correndo. Quinta-feira que vem, pastora Norma vai estar aqui, nós vamos estar para orar por você e tem bênção de Deus para a sua vida. Não pare, hein? Não acabou os projetos de Deus para você.